Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo saudável, em paz, tranquilo? Beleza? Eu tô aqui direto do Instituto Rodolfão, eu sou o professor Rodolfo, de Gramática e Entendimento de Texto, e eu tô gravando esse vídeo para falar com vocês hoje sobre os gêneros textuais, tá certo? Tá aqui um conteúdo que é super relevante pensando em Enem. Todo ano caem questões que abordam características de gêneros textuais, relação entre os gêneros textuais. Então é um conteúdo que a gente tem que dominar com bastante propriedade para quando a gente tiver que resolver questões sobre isso no vestibulares aí, no Enem, a gente está pronto para qualquer questão que vier, beleza? Queridos, eu quero começar lendo com vocês aqui um bilhete, tá certo? É o bilhete que a Amber escreveu para o Mário. Eu vou ler só em português aqui para a gente entender. Olha lá. Mário, eu te odeio muito. Você disse que tinha que trabalhar. Então por que o seu carro está aqui na casa dela? Você é um maldito mentiroso. Eu te odeio, te odeio, te odeio. Assinado Amber. PS, me bipa mais tarde. Queridos, reparem então que a Amber estava andando na rua e viu o carro do Mário, que aparentemente é o namorado dela, que disse que ia ter que trabalhar na casa de uma menina que a Amber suspeita que possa ter aí um caso com ele, tá certo? E a Amber foi lá e escreveu um texto. Qual é o nome desse texto que a Amber escreveu? A Amber escreveu um bilhete, certo? Por que que a Amber escreveu um bilhete? Porque ela estava afim? Ah, tô afim de escrever um bilhete? Não. A Amber escreveu um bilhete porque, nesse caso, este era o gênero textual mais adequado para a necessidade dela, tá certo? O bilhete é uma forma de comunicação rápida, adequada para quem quer dizer algo sem estar na presença do outro. Então ele é rapidinho ali, ó. Escrevo e ponto. Pela urgência de Amber em expor sua raiva, ela não pôde escrever uma carta. Esse tipo de texto é mais longo e requer mais atenção. Já pensou se ela fosse parar, escrever local e data, saudação, apresentação? Não, tinha que ser rápido ali. Ela estava com raiva e queria expor isso aí. Uma carta escrita mais tarde, nos mesmos termos, soaria mais agressiva. O fato dela ter tido tempo para pensar mostraria que ela estava rancorosa. Então, quando ela escrevesse a carta, já teria passado um tempo do evento. E talvez ela já não tivesse com a mesma raiva, ou talvez ela não quisesse mais demonstrar a mesma raiva. O bilhete, naquele contexto, foi o gênero textual adequado para ela escrever o que ela tinha pensado. Queridos, bilhete é um gênero textual, ok? O que é um gênero textual, então? Turma, as diferentes maneiras de comunicação nas situações específicas que se nos apresentam são os gêneros textuais. Para cada situação humana de comunicação, existe um gênero textual correspondente. A Amber escreveu um bilhete porque naquela situação era a melhor maneira de se comunicar. Suponha que o objetivo da Amber fosse escrever para uma amiga distante. Perceba que o contexto do bilhete da Amber é anterior aos celulares. Talvez naquele momento ela escrevesse uma carta, que é o gênero textual mais adequado para escrever para quem está distante, quando não havia as tecnologias de telefones móveis e internet. Beleza? Queridos, que é muito importante, você não confundir gênero textual com tipologia textual. Vocês tiveram a aula de tipologia textual, narração, descrição, dissertação. Essa tipologia textual é a organização interna do texto. É o jeito que o texto se organiza internamente. Gênero textual é a maneira específica pela qual se dá a comunicação, tá certo? A situação influencia o gênero do texto que escrevemos e a maneira como fazemos. A Amber não escreveu um bilhete porque ela estava afim de escrever um bilhete. Ela o fez porque a situação influenciou. Então, queridos, quando a gente fala receita culinária, bula de remédio, cartoon, nós estamos falando em gêneros textuais que dão forma à linguagem. Suponha que você quisesse fazer um texto para falar com alguém que está distante. Se fosse há 20 anos, provavelmente você escreveria uma carta pessoal. Hoje, você poderia mandar um e-mail pessoal ou escrever uma mensagem instantânea, tá certo? Gêneros textuais, para pressionar uma autoridade. Também, antigamente era muito comum que se fizessem abaixo assinados, tá certo? Para pressionar uma autoridade. Hoje é muito comum se fazer petições online. Petição online, abaixo assinado, são gêneros textuais. Para vender um objeto. Antigamente nós fazíamos anúncio classificado de jornal. Classificado de jornal. Hoje a gente faz anúncio virtual. Tem diferença de anúncio classificado de jornal para anúncio virtual? Claro que tem. O anúncio classificado de jornal tinha limitação de espaço. Por isso ele comia as preposições, as conjunções, escrevia o mínimo.
O anúncio virtual fica armazenado em nuvem, então ele pode ter inúmeras informações, tá certo? Para fazer alguém rir. Antigamente a gente contava piada. Hoje a gente poderia produzir um meme. Piada, meme, gêneros textuais. Quando queremos escrever sobre o nosso dia, há algum tempo se escreveria um diário, uma página de diário. Hoje, possivelmente, um blog, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, repara, para cada situação de comunicação, existe um gênero textual correspondente. Se eu quiser te ensinar a fazer a lasanha que eu faço, que é uma delícia, que gênero textual é mais adequado? Receita culinária. Tá certo? Turma, como que surgem os gêneros? Os gêneros surgem de acordo com o surgimento de novas formas de comunicação, de novas tecnologias. Olha aqui, PS, me bipa mais tarde. Bip era um jeito de se comunicar que existia até um tempo atrás. Para quem assiste Friends, lá nos primeiros anos das séries, né, eles ganhavam bips, né, usavam e fazia bip, e eles corriam telefonar para a pessoa que tinha bipado, né, tinha ligado para o bip deles. Então o bip é um gênero textual que não existe mais. Ele era um gênero textual caracterizado por fazer um barulho, né, bip, e aparecer um número de telefone. Era a comunicação dele, tá certo? Portanto, os gêneros são produtos históricos. Eles não são fixos, eles vão se transformando. O bip foi um gênero textual que surgiu e quando os celulares foram inventados, ele deixou de existir, tá certo? Carta pessoal é um gênero textual muito em desuso. Quase não se escreve mais carta pessoal. Em contrapartida, meme é um gênero textual super atual, super novo. Surgiu com as novas tecnologias. Beleza? Então, os gêneros textuais são produtos históricos. Eles mudam conforme o tempo. Turma, o gênero dá uma forma à fala. Esse formato específico permite reconhecer um texto como sendo um conto, uma canção, uma propaganda, uma carta, um meme, um e-mail. Então, eu percebo o gênero textual porque cada gênero tem um formato específico e eles são modelos que ajudam a organizar o nosso dizer. Então, se eu quiser, quando eu falei para vocês sobre a questão da minha lasanha, se eu não soubesse escrever o gênero textual receita, seria super difícil para eu te mostrar como fazê-la. Conhecer o gênero textual permite que eu me comunique com precisão. Assim como conhecer gêneros textuais permite que eu compreenda melhor os textos que pertencem àquele gênero. Tá certo? E como que eu defino o gênero de um texto? Galerinha, para definir o gênero a que pertence um texto, eu analiso 3 características dele. O conteúdo, o tema, o tipo de assunto que aquele gênero textual aborda. Receitas culinárias abordam como se fazer um prato. Receitas médicas, como tomar um remédio, tá certo? O estilo, a linguagem que o gênero textual admite. É uma linguagem mais formal, mais informal? Tem classes de palavras específicas que são empregadas, enfim. E a forma de composição, a estrutura, o modo como se organiza o texto, tá certo? Por exemplo, uma história em quadrinho, obrigatoriamente tem palavras e imagens. É uma questão da composição. Então, para definir o gênero a que pertence um texto, eu analiso o conteúdo, o tema dele, o estilo, a linguagem dele e a forma de composição, a estrutura dele. Tá certo? Ó, poema lírico é um gênero textual, em oposição, por exemplo, ao poema épico. Olha esse poema lírico aqui. Ausência. Por muito tempo achei que ausência é falta, e lastimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Turma, por que esse texto é um poema lírico? Ó, ele é um poema lírico porque o tema dele é a expressão dos sentimentos individuais. Se o tema fosse a saga de um herói, ele seria um poema épico, tá certo? Então o tema aqui define que é um poema lírico. A estrutura, tem versos, tem estrofes, tem rima, né? Essa estrutura define que o texto é um poema. E o estilo, como é um poema, ele é pessoal, criativo, pode ter linguagem informal. Então o tema, a estrutura e o estilo definiram que esse texto é um poema lírico. Um cartoon, o gênero textual cartoon. Olha aqui. Eu vos declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook. Por que esse texto é um cartoon e não uma charge, por exemplo? Por causa do tema. Turma, um cartoon tem um tema relativo à atualidade.
esse tema é atual, né? Tem a ver com as tecnologias, com excesso de exposição nas redes sociais. Mas ele não é sobre um assunto específico. As charges são datadas. Por exemplo, hoje acontece um escândalo envolvendo pessoas famosas. Aí amanhã no jornal alguém faz uma charge ridicularizando essa situação. A charge é sobre um fato específico. Ela não é sobre um assunto mais amplo. Então é o tema que diferencia uma charge de um cartoon. A estrutura é a mesma, multimodal. Tanto a charge como o cartoon podem ter palavras e imagens, tá certo? E o estilo também é semelhante. Bem-humorado, linguagem informal, crítico, irônico, tá certo? Então, tema, estrutura e estilo definem o que é um cartoon. E o que diferencia o cartoon da charge, fundamentalmente o tema. Queridos, então, essas aulas eram para a gente aprender o que é um gênero textual, a maneira específica pela qual se dá a comunicação, as características definidoras, tema, estrutura e estilo, e aí algumas especificidades da questão histórica, da formatação da linguagem. E lembra-se sempre, não confundir gênero textual com tipologia textual. Narração é gênero textual? Não, é tipologia. A piada é um gênero textual narrativo, o conto é um gênero textual narrativo, a história em quadrinho é um gênero textual narrativo. Então, gênero textual é a maneira específica pela qual se dá a comunicação. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem na paz. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão. Falou!